Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e no vídeo desta terça-feira, no dia seguinte, após o empate do Santos em 1-1 com o Novo Horizontino na Vila Belmiro, eu quero fazer um desabafo aqui com vocês, aproveitando que estamos a 10 rodadas do fim da Série B. Você já deve ter uma ideia sobre o que eu vou falar, vendo apenas o título desse vídeo, mas eu acho que a gente precisava conversar porque tem algumas coisas que têm me incomodado bastante e especificamente me incomodaram bastante após o jogo de ontem contra o Novo Horizontino. E eu queria aqui conversar com vocês, porque além dos conteúdos de análise, pré-jogo, pós-jogo, etc e tal, eu acho que esse aqui é um canal em que, graças a Deus, a gente está crescendo cada vez mais e pelo menos serve como um espaço para a gente desabafar. Então eu vou dizer algumas palavras aqui e eu peço para que você comente muito, dê a sua opinião, não se sinta constrangido, escreva o que você achar melhor, porque o Santos chega. O Santos está no fundo do poço, mas parece que esse fundo do poço sempre pode ir ainda mais fundo. Antes eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever se não estiver inscrito, compartilhar esse conteúdo e também, se você puder, hype esse vídeo, é muito fácil, na tela do seu dispositivo, celular, tablet, smartphone, arrasta para o lado aí na parte dos comentários, onde aparece a parte dos comentários. Se estiver disponível aí para você, entregue os pontos que você tem. É um jeito de você me ajudar entregando os seus pontos para o YouTube impulsionar a entrega do nosso vídeo. E por último, um convite, se você quiser ajudar o canal, vire membro a partir de R$ 2,99. Você nos ajuda com uma contribuição mensal e pode ter acesso a um grupo de WhatsApp com os inscritos do canal que nós vamos criar em breve, tá certo? Bom, quero começar a falar algumas coisas aqui com vocês envolvendo o futebol do Santos, né? Porque acho que é consenso, vou até olhar aqui no relógio. Hoje é dia 24 de setembro de 2024. É consenso entre todos os torcedores santistas que no dia 24 de setembro de 2024, passadas quase 30 rodadas da Série B, quem ainda tem a mínima esperança de que o treinador do Santos vá fazer algo de diferente está vivendo num mundo da lua, vivendo num conto de fadas. Então aqui eu nem vou gastar saliva falando sobre as oportunidades que o treinador do Santos tem de variar, de mudar algumas ideias para tentar extrair algo mais desse time. Eu quero falar, na verdade, sobre a coletiva de Fábio Carille e algumas coisas que as declarações dele me suscitaram. Porque uma das coisas que mais me incomodaram foi o fato de que ontem, no empate do Santos contra o Novo Horizontino, o Miguelito, que foi colocado entre os relacionados por uma intervenção, por uma pressão da direção do Santos, de forma covarde, foi escalado pelo nosso treinador, foi colocado em campo apenas aos 88 minutos, segundo ali a minutagem do SofaScore. 42, 43 minutos do segundo tempo. Isso por si só já mostra muito sobre o modus operandi do nosso treinador, porque o Miguel está tendo toda essa comoção, todo esse pedido da torcida para que ele jogue, para que ele tenha mais minutagem, e o treinador do Santos coloca o rapaz faltando 2 minutos para acabar o tempo regulamentar. Mais uma vez, numa situação adversa, como tem sido praxe do nosso treinador, que lá atrás, no primeiro turno, colocou o Souza e o Matheus Xavier quando o jogo estava empatado com a Chapecoense dentro da Vila Belmiro. Então, esse é o modus operandi de Fábio Carille. Não apenas odiar a base, como queimar a base. Coloca os meninos em situações sempre adversas, eles nunca entram na boa e eles sempre têm a cobrança de decidir. Sabe quem não tem a cobrança de decidir? O jogador mais inútil que o Santos contratou nos últimos tempos. E aqui eu estou falando de Patrick. Um jogador que dentro da Vila Belmiro não entra em campo, porque o treinador protege o Patrick e sabe que se ele entrar em campo ele será vaiado do primeiro ao último minuto. Então o Patrick come e dorme. Ele enche o bolso com um belíssimo salário, que aliás é importante que você saiba que vai ter progressão desse salário nos 3 anos de contrato. Então em 2025 o salário dele sobe, em 2026 o salário dele sobe também. O Patrick rouba lugar das pessoas no banco, porque ele foi relacionado, mas na Vila Belmiro ele é inútil. Ele não é utilizado, porque o treinador é amiguinho do jogador e só coloca ele fora de casa. Então, o Patrick não tem a cobrança de decidir, mas o Miguelito tem. E quando eu falo de covardia, que eu sei que é uma palavra pesada,
e que eu posso estar ofendendo a honra do treinador do Santos, é porque na coletiva o Carille foi questionado sobre o porquê de colocar o Miguelito na esquerda, que por si só já é um ato assim de baixíssimo, olha, não merece nem comentário, porque o Miguel nunca jogou pela esquerda. Aliás, o lugar pelo qual ele sempre jogou, o lado direito, o nosso fantástico treinador chegou a dizer que era uma surpresa para ele ter visto o Miguel jogando dessa forma pelo lado direito. Isso, como eu já disse em vários vídeos, me desculpem por ser repetitivos aqui, isso só tem duas opções. Ou o Carille mente descaradamente quando disse isso, ou a segunda opção, que é tão grave quanto, ele acha que o torcedor do Santos é idiota por falar isso. Porque o Carille viu o Miguel jogando assim pela copinha, o Miguel treina a metros de distância do campo do profissional quando está com a base e treina pela direita, joga pela direita e na seleção da Bolívia ele joga também pela direita. Mas ontem, Fábio Carille, esse gênio, essa evolução de Guardiola, colocou o Miguel pela esquerda. Ele foi acionado 2 vezes, recebeu um passe do Gil, recebeu um passe do Serginho. Nada fez, mas aqui a gente não vai criticar, porque o garoto não tem culpa. E na coletiva, Fábio Carille disse que o próprio Miguel pediu a ele para jogar pela ponta esquerda. Eu não tenho elementos para dizer que essa é uma mentira do treinador do Santos, não sou capaz de dizer se o Miguelito disse ou não que gostaria de jogar pela esquerda. Mas me espanta isso, me espanta, porque imagine, se coloque no lugar do Miguelito. Você é um jogador promissor, a torcida pede para você entrar, você não tem chances, você acaba com 2 jogos nas eliminatórias da Copa do Mundo, a Conmebol te coloca na seleção da rodada e como prêmio, o seu treinador fala, vai jogar no Sub-20 que eu não te quero aqui. E aí no jogo seguinte o treinador vira e fala, e aí, onde é que você quer jogar? Se eu sou o Miguelito, eu falo, professor, só não me põe no gol porque eu sou pequeno. De resto, onde o senhor quiser, eu jogo, porque eu quero jogar bola. Então pode ser que esse tenha sido o caminho. E aí o Carille colocou o Miguel na fogueira, jogando pelo lado esquerdo. E também na coletiva de ontem, o Fábio Carille foi questionado do motivo pelo qual ele não relacionou o garoto Souza para o jogo. Porque ontem, se você não sabe, o Souza esteve preterido do banco de reservas e no seu lugar estava o incrível, o fantástico, o maravilhoso e a nova versão de Carlos Alberto Torres, Rainer. Sim, Rainer, este incrível jogador, que eu não me canso de lembrar você, que no jogo contra a Ponte Preta tentou 10 cruzamentos, errou 8. Que no jogo contra o América Mineiro espalmou uma bola dentro da área num lance que para mim deveria ter sido marcado pênalti para o América Mineiro. O América Mineiro, portanto, naquele jogo foi roubado. Então, um jogador que não tem nenhum minuto decente com a camisa do Santos. Um jogador horroroso. O Rainer estava no banco e o Souza não estava. Questionado sobre isso, o Carille disse que deixou ele de fora porque ontem tinha um jogo de muita disputa física. Olha o que disse o Carille. Contra o América Mineiro, coloquei o Luan porque sabia que era um jogo de briga. Tenho que preservar o Souza, ele é uma joia. Vai ser mais fácil para ele jogar a Série A do que a B. Um jogo pegado, tinha o Luan no banco. Por isso a escolha de não levar ele, Souza, pelo jogo de imposição. Eu sabia que seria assim. Então agora nós temos a nova versão do jogador de Série A. A primeira veio através de Alexandre Galo, que questionado sobre o inacreditável contrato que o Santos deu a Patrick, disse que o Patrick era um jogador, um reforço para a Série A. E agora o Souza preterido na Série B, porque ele é mais fácil que ele jogue a Série A. Agora, se o Souza tem nível para jogar a Série A contra Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Fortaleza, Botafogo, Grêmio, Cruzeiro, Internacional, São Paulo, por que ele não pode jogar contra Brusque, Amazonas, CRB, Vila Nova? Por que no esquema de Fábio Carille, que espeta os 2 laterais, é importante que você tenha um lateral ofensivo, bom no mano a mano, que tem até valências de um atacante, como é o caso do Souza, você escala o Escobar, que apesar de muito esforçado, de eu não ter um motivo para falar mal da entrega do Escobar, não sabe o que faz com a bola. Me cite uma jogada do Escobar de linha de fundo, ultrapassagem, drible, recurso, que penteia a bola. Não tem. Não tem. Mas o treinador do Santos coloca o Rainer no banco e não leva o Souza. O problema não é nem levar o Rainer, afinal o nosso treinador, esse gênio da tática, adora trocar lateral por lateral. Mas eu quero voltar ao Patrick.
Se o Patrick é inútil jogando na Vila Belmiro, por que ele ocupa o lugar de um garoto como Souza, por exemplo? Né? Então, é um desabafo que eu queria fazer aqui com vocês, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Esse futebol modorrento do Santos, esse futebol ridículo do Santos, transformou a Vila Belmiro num estádio qualquer. O Santos tinha como meta, palavras da própria direção do Santos, 80% de aproveitamento dentro da Vila Belmiro no retorno. Sabe quantos jogos o Santos fez no retorno até aqui na Vila Belmiro? Foram 5, meus amigos. O Santos venceu o América Mineiro, num jogo em que o América Mineiro deveria ter tido um pênalti no último lance. O Santos empatou contra o Amazonas, o Santos empatou contra a Ponte Preta e o Santos empatou com o outro time, eu até me esqueci quem é. E o Santos perdeu do Avaí. Eu até esqueci qual que era o time que o Santos empatou. Me desculpem aí, é tanto fracasso que eu já nem me lembro mais, né? Então peço desculpas aí para vocês. O Santos ainda perdeu do Avaí. Então em 5 jogos, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. São 40% de aproveitamento. Nota 4. Nota 4. Na escola do seu filho, ou em você se está na época da escola, se você tirar nota 4, você é reprovado. O Santos ainda tem 5 jogos na Vila Belmiro até o final desse campeonato. Operário no próximo sábado, Mirassol, Ceará, Vila Nova e CRB. Se vencer todos esses jogos, faz 15 pontos. Com os 6 que somou, 21. De 30 possíveis, são 70%. Abaixo dos 80 esperados. Mas você acha que o Santos vence os 5 jogos que lhe restam na Vila Belmiro? Eu acho que o Santos não ganha do Mirassol, por exemplo. Não tem bola para ganhar do Mirassol. Mas a gente vai indo, a gente vai indo. E é isso. É muito triste e merecidamente Fábio Carille saiu de campo vaiado. Para encerrar esse vídeo, eu quero deixar bem claro que eu acho que o elenco do Santos é horroroso. Tem jogadores horríveis, jogadores medíocres, que não poderiam nunca vestir a camisa do Santos. Mas em 3 jogos na temporada contra o Novo Horizontino, que tem uma folha salarial de R$1,5 milhão, o Fábio Carille fez 1 ponto. Ontem perdeu na Vila Belmiro no Paulista e perdeu do Novo Horizontino lá no interior de São Paulo no primeiro turno. De 9 possíveis, o Santos fez 1. Assim como de 6 possíveis contra o Amazonas, o Santos fez 1. Este é o futebol de Fábio Carille, que não consegue fazer o seu time jogar e tem sido colocado no bolso por treinadores que, quando enfrentam o seu time, parecem mais o Guardiola, enquanto o treinador do Santos parece alguém que boicota o próprio trabalho, que ontem desfez um 4-3-3 com o Juliano morto dentro de campo, colocou um 4-2-4. Foi tão absurda essa ideia que minutos depois ele desfez essa ideia. Parece fazer de propósito, parece desmontar o time sem nenhum motivo para depois colocar a molecada na fogueira. Isso é muito triste, porque o sentimento entre os santistas não é nem mais de raiva. Eu posso dizer para vocês, referindo-se à audiência aqui do meu canal. No primeiro turno, quando o Santos empatava, as lives bombavam. 200 pessoas acompanhando a gente, revoltadas, se perguntando do porquê que o Santos está assim. Agora, o Santos empata e o sentimento é de pessoas que estão resignadas, consternadas, conformadas. No final das contas, teve muita gente que eu conheço que é santista que disse assim, bom, a gente merecia era perder, então até que esse empate está de bom tamanho. As pessoas perderam o interesse pelo Santos e o sentimento já não é nem mais de raiva, é de dó, porque o Santos não consegue sequer ter um carrinho maca que funcione. Chegamos ao fundo do poço, mas pode ser que este fundo fique cada vez mais fundo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva se não estiver inscrito, comente, compartilhe, se puder, hype esse vídeo e se puder também, se torne membro aqui do nosso canal a partir de R$ 2,99, você me ajuda bastante. A gente volta a qualquer hora com qualquer novidade do Santos, mas hoje eu precisava ter esse desabafo aqui com vocês. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.